Fala, gestores! Como é que vocês estão? Sejam bem-vindos a mais um Franquias na Prática. Hoje um daqueles episódios preparados com carinho para vocês aqui, episódio interno nosso. Famoso Bora caseiro. lá, Caio. Bora lá, o que a gente vai falar hoje para esse pessoal aqui, que Vamos lá. a gente traz conhecimento do nosso dia a dia que a gente está vivendo, a gente pega um problema que está acontecendo na franqueadora, na Y Consultoria, dos nossos clientes, assim, cara, vamos juntar e preparar um conteúdo bacana que a gente vai conseguir trazer essa prática, essa vivência para vocês. Então, hoje um episódio sem convidados externos, somente eu e o Caio para trazer aqui. Caio, o que a gente vai falar hoje? Boa. Manual do franqueado de sucesso. Cara, Boa. esse tema... primeiro, falar do porquê que a gente escolheu. A gente está tendo uma demanda muito grande de franqueados, né, pedindo temas pra gente, demandando alguns assuntos relacionados a isso, até porque a gente traz muito franqueador também. Mas aí os franqueados falam, pô, podia ter um conteúdo mais pra mim. Então, a gente juntou tudo e falou assim, cara, o que um franqueado de sucesso tem que fazer ou que geralmente faz para que a operação dele, né, tenha aquele resultado acima da média. Massa. Então, não o que ninguém te conta, né? Então, assim, a gente não vai falar hoje aqui, você viu esse tema, não é sobre o manual da franquia, tá? É sobre o que a gente entende que são as características e ações ali, competências que um franqueado deve ter para ter sucesso na sua operação. Então, o manual que esse franqueado deveria seguir, além do da sua franqueadora, para ter uma operação de sucesso. É isso? Exatamente. Bom demais. Antes da gente começar, a gente não pode deixar de falar que é o primeiro aspecto do manual que a gente vai colocar, que é usar bem quem cai, os SUTs. Usar bem o sistema certo, né? Claro exato. que tem que ser o SUTS. Exato. Então, o SUTS é a melhor plataforma que você vai encontrar no mercado de gestão integrada de redes. São mais de 27 módulos. A gente fala 27, mas a gente já perdeu a conta de quantos estão em desenvolvimento deles lá também. Então, é isso, assim. Por que a gente fala que é importante já esse franqueado usar o SUTS no dia a dia? Toda a comunicação da franqueadora, ela vai acontecer, né, Caio? Dentro da plataforma de gestão de comunicação. Uma das grandes vantagens da SUTS é conseguir ter a comunicação centralizada, fugir do WhatsApp. Então, o primeiro ponto, franqueado de sucesso, seguir os canais de comunicações oficiais da franqueadora. Não ficar causando coisa fora dos comunicados ali e canais oficiais, certo? Perfeito. E dentre todos esses módulos aí, tem vários importantíssimos, mas talvez esse do SUTS seja o principal. A gente fala que é centralizar aquela comunicação. Boa. E conseguir acompanhar todas as demandas, gerar chamados, gerar prazos para aquilo. Então, é algo que é bem relevante na SUTS. E falando aqui já, né, do Manual do Franqueado de Sucesso, um ponto importante, primeiro deles, não que seja o mais importante, mas é importante você seguir o canal de comunicação perfeito correto da franqueadora. Por quê, e Zé? com a assiduidade e tempestividade correta. Não adianta você seguir o canal de comunicação correto se você está atrasado, você leva 5, 10 dias para ler um comunicado que foi enviado hoje, aí você fica para trás, você não acessa as informações. Então, ter a continuidade, a presença nos canais de comunicação oficiais são de extrema importância para ter esse sucesso, né? Porque muitas vezes informação relevante chegando para você. Pode ser um informe, às vezes, que para você ele é banal, não tem tanta relevância, mas para muitos vai com certeza ser, então estar ali assíduo na leitura dos comunicados, com certeza é muito importante. Exatamente, senão você vai ser aquele franqueado corno, sabe? Corno, que é o último a ficar sabendo das coisas. Exatamente. Então, usar o canal de comunicação certo da franqueadora te garante ter a resposta, ter todas as informações e novidades da rede no tempo certo também. Então, claro, a gente fala muito de abrir chamados, de comunicar, de chamar alguém, mas a questão dos comunicados é muito importante. Senão, você não entra no comunicado certo da Páscoa, daqui a pouco está no Natal e você nem ficou sabendo do que aconteceu na Páscoa. E a franqueadora não tem obrigação de te mandar de outras formas não, tá? Não é pior, se você não abrir... Uma vez passado a Páscoa, chegou no Natal, você já perdeu. O pior é se abrir um dia antes. Porque você vai ter que correr, mover o mundo para fazer isso acontecer, e aí gera caos para todo mundo. Para a parte de logística, para a parte de produto, trava tudo. Você vai brigar com a franqueadora que o produto não chegou, mas você tinha que solicitar, estava no comunicado, e aí como é que fica, né? Então... Exatamente. Então, por isso que a gente falou que ninguém te conta, né? Assim, eu tenho certeza que você não esperava que a gente falasse sobre isso, porque realmente é relevante. E tem franqueado também que tem um vício, não sei o que é, de ficar mandando WhatsApp, sabe, toda hora. Áudio toda hora, mandando para várias pessoas da equipe. O que isso acontece? Você não consegue centralizar as demandas. Então, a franqueadora também não consegue te atender da forma que deveria, porque fica tudo solto. Por isso que a gente fala do SUTS. Né? Então, centralizar a comunicação no canal correto. Então tópico 1. Tópico 1. Seguir o que está dentro do SUTS. Boa. Zé, pronto. Segundo tópico. Esse aqui,
talvez ele seja o mais relevante, tá? Para mim. Fala assim, Caio, o que um franqueado de sucesso tem que fazer para que a operação dele funcione, enfim, tenha mais resultado do que a média? O franqueado, ele tem que trabalhar e correr atrás dos seus resultados como se ele não fosse uma franquia. Boa. Ué, Caio, mas como assim, Explica velho? só esse asterisco aí. Cara, você tá falando de franquia, é tão importante ter franquia. Sabe por quê? Tem muitas franquias boas, como a Açaí Puríssimo, que a gente dá um suporte muito grande pro franqueado. E por muitas vezes o franqueado ele pode se acomodar. Perfeito. Então ele para de pensar, ele para de correr atrás de soluções, de sugestões para a loja dele, porque ele é franquia. Então ele fala assim: não, eu não vou fazer, eu vou até aqui. Até ali é a franqueadora que tem que ir atrás. E tudo bem, por mais que seja. Só que já pensou o tanto de ideia perdida, o tanto de oportunidade perdida, se o franqueado ele não entende que ele é um empresário, aquele negócio é dele. E nisso aí, Caio, é o que a gente fala, assim, naquelas frases que já perderam o autor. É uma relação 50-50, vamos dizer. Essa Só que se o franqueado... É Eduardo Santinoni, 1993. Que eu não sei de quem ele copiou. Então, mas se o franqueado fizer 100 e a franqueadora fizer 100, dá 200. Então é isso assim que a gente fala, né? De se os dois lados conseguirem ter uma grande comunicação, uma grande dedicação em estar ajudando, falar assim, cara, franqueadora falar, eu no seu lugar faria isso aqui, eu adicionaria isso na sua gestão do dia a dia. Eu estou ajudando ele. Se o franqueado traz para a franqueadora um ponto que você falou assim, dele tá fazendo além. Putz, o concorrente fez aquela campanha, eu acho que a gente podia pensar algo nisso aqui. É um barco só, né? Então, assim, o cara pensar como um barco, que ele tá junto ali, remando na mesma direção com a franqueadora, entendendo que tem papéis, que quem dita o caminho é a franqueadora, é claro, mas se ele puder ajudar nesse caminho, é muito importante também. A melhor coisa que a gente tem é quando recebe dica, sugestão de um franqueado. Eu tenho certeza que mais de 80% dos franqueados do Brasil, isso que eu estou falando, mais de 80% dos franqueados do Brasil fariam coisas a mais se ele não fosse franqueado. Sim. Tá? Porque ele aguarda muito, né? Ele espera, ele fala, pô, não vou fazer isso não, isso é coisa da franqueadora. Cara, vai e faz, velho. Exato. Depois leva isso pra franqueadora. Cara, pergunta se você pode, investiu a mais e tal, tenta depois pegar uma contrapartida e tal, mas esquece a franqueadora. Muito franqueado, ele fica muito preso, do tipo assim, eu não vou fazer isso pela franqueadora. Cara, você tá fazendo por você. Você é dono da sua operação. E eu acho que assim, quando a gente fala nesse segundo tópico que a gente trouxe, é muito o franqueado entender, né, Caio, que ele virar dono do negócio dele. Existe a franqueadora sendo dona da marca de alguns padrões, mas ele é o único dono daquela operação. A franqueadora é dona daquele negócio. Se ele não se preocupar com o sucesso daquele negócio dele ali na ponta e fazer tudo para que tenha sucesso, não é a franqueadora que vai fazer por ele. Né? Exato. Numa relação, se for colocar pai e filho aí, o pai no máximo matricula o filho na escola, ajuda no dever de casa. Mas quem vai para a aula, quem tem que tirar a boa nota é o filho, não tem jeito, né? Quem cuida da sua própria gestão das notas na aula é o filho. É ele que participa. Então o franqueado tem que cuidar do negócio dele. Exatamente. Então não seja um franqueado mimado. Porque tem muito franqueado mimado. Que fica esperando só. Ah, não, mas isso é coisa da franqueadora, isso aqui eu não vou fazer. Eu só vou até aqui, a franqueadora me prometeu, eles não fizeram, então também não vou fazer. Cara, para com isso, o negócio é seu. Então, busque o seu resultado independente de qualquer coisa. Eu gosto muito de falar também, por outro lado, a gente fala tá aqui, entre aspas, batendo aqui no franqueado, né? Mas o franqueador também, isso a gente defende muito, o franqueador tem que ter uma franqueadora à prova de franqueado ruim. Exato. A gente busca isso todos os dias. Porque a gente também não consegue garantir que o franqueado lá na ponta, todos eles, infelizmente, né? A gente não consegue ter 100% dos franqueados, né? Engajados, comprometidos. A gente tem que ter um negócio que, independente do franqueado fazer ou não aquilo, a gente também pensa assim, cara, se eu fizer o meu 100%, eu não vou contar com os 50% dele, né? Exato. Se a gente fizer o 100% aqui, beleza. E aí o que o franqueado fizer vem adicional a isso, né? A gente consegue trazer mais padrões para o negócio. Você trouxe um aspecto legal que eu acho que vale, Caio, a gente abrir aqui quem são os demais patrocinadores do nosso podcast, porque todos eles ajudam nesse dia a dia e permitem que o franqueado não gaste cabeça com algumas frentes que podem ser utilizadas. Acho que começando ali na parte de gestão e implantação do negócio. A Zins, ela é sensacional para conseguir tocar... Zing, só corrigindo. Zing. É o Caio perdendo patrocínio, né? A Zins, ela vem para fazer uma gestão de toda a sua obra com seleção dos empreiteiros. Ela cria uma espécie de licitação particular na sua região para que você, franqueado, não tenha necessidade de brigar com isso, de
gerir pagamento, gerir equipe, que é onde começa a dor de cabeça grande. Tem um episódio que conecta muito a Zins, que é o Fatorê, que a gente já gravou aqui, você procura na nossa lista, porque a satisfação do franqueado está diretamente ligada, durante o decorrer do contrato dele, à implantação. Então, assim, ter a Zins na sua implantação é o que vai resolver você ter esse problema. Então, assim, a franqueadora fazendo para que o franqueado não dependa de executar isso na ponta, sozinho, sofra, né? A gente sabe tanto que é ruim, uma implantação ruim, a gente já passou por algumas, a gente sabe tanto que dói não ter a Zins, né, Caio? E dando spoiler do terceiro aqui, que é o franqueado que segue regra. E eu vou falar por que isso que eu tô trazendo agora falando das Zins. Porque às vezes a gente... Cara, às vezes não. A gente recomenda, né, nossos parceiros, enfim, a gente fala, cara, funciona aqui. Já teve franqueado que deixou de levar golpe, deixou de gastar muito mais porque ele contratou as Zins. A gente indica. Mas tem franqueado que fala assim, não, pô, mas o meu vizinho... Ele faz. Meu primo, ele é empreiteiro, pô. Ele vai fazer pela metade do valor. Aí dá errado, aí não fica no padrão, aí atrasa, enfim. Então, assim, seguir regra. Daqui a pouco a gente fala sobre isso, né? Então, assim, a Zins, pra mim, cara, é indispensável na obra, porque muitas franqueadoras não têm o know-how de obra. E esse é um outro grande ponto, né? Ela precisa adquirir isso, assim... A grande maioria não tem, né? Então, assim... Mas vocês têm que ter também, né? Eu acho que é um... Foca no seu... Deixa a Zins resolver o negócio da obra. Então, assim, falando nesse momento aqui, cara, não tem o que falar. Escolha de ponto, Caio. Como é que a gente pode fazer isso aí? Cara, não é achismo, é ciência. É ciência. E quanto mais a gente foi mergulhando nisso e quando a gente conheceu a Space Hunters, a gente começou a perceber o tão complexo que é uma decisão dessa. Porque por um momento, Zé, eu já estudei bastante sobre isso, já li livros, por um momento eu me achava capacitado, tá? Caio, eu me achava capacitado a escolher um ponto comercial. Já quebrei a cara pra caramba. Até ter uma reunião de consultoria da Space Hunters. Entender. Aí, irmão, vai muito além de feeling. Eu tava outro dia com a consultora e ela falando, velho, de uma região nova e tal. Eu falei, meu Deus do céu, não acaba, velho, essa análise. Não acaba. É análise, raio tal, renda, aí passante, fluxo, vias principais, concorrência. Aí eles fazem depois um ranqueamento da concorrência com base em vários, são mais de 10 parâmetros diferentes, com pesos diferentes. Específico para o seu modelo de negócio, a gente fala, cara, é isso. Então, se a franqueadora, barra franqueado acerta no ponto, aí já reduz um atrito grande daí para frente. Ponto top. Encaixado. Com uma obra sem dor de cabeça, tu já corta a faixa vermelha ali para começar feliz do negócio. Então, começou. Então facilita muito, né, Zé? Então, assim, e depois você rodou isso aí. Cara, como é que você avalia a performance de loja não estando fisicamente presente nela? Seu cliente oculto faz um grande trabalho. Temos resultados expressivos com eles de avaliação de desempenho das unidades por meio de um cliente oculto que é capacitado e treinado para avaliar os parâmetros da sua unidade. Ah, mas meu primo, toda vez que vai lá na minha loja, ele me dá um feedback. Tudo bem. Mas o seu primo ele vai em todas as lojas da rede, ele tem um efeito comparativo claro. E não é aquele feedback estruturado, né, também. Então, assim, a gente garante que todos os aspectos sejam avaliados dentro da avaliação do seu cliente oculto. E mais, ele pode entrar na sua operação também, não pode ser só um cliente, né, Caio? Ele pode vestir a camisa de consultor, se apresentar e fazer uma validação de auditoria dentro da sua unidade, o que economiza um custo expressivo, né, para a franqueadora. Com certeza, ser o cliente oculto, um parceiro também que nos surpreendeu muito. Mais recente, né, esse parceiro, mas... Então, todo mundo que a gente fala aqui, a gente usa e tem vivência dentro do nosso negócio. Então, para fechar esse aspecto, já entrando num terceiro, que é o quarto ponto aqui, é seguir fornecedor homologado. Que a franqueadora, ela seguir regra, é jogar... eu falo assim, é jogar o jogo. Exatamente. E o jogo está em fornecedor homologado. Escolher a Brolo como entrega de qualidade nos nossos sacos craft foi um grande trabalho para chegar no fornecedor que entrega na qualidade, no prazo, no valor. Então, assim, foi difícil chegar. Depois que a gente chegou... É porque tem muito franqueado, a gente abre o caminho para todo mundo, né? Que é fácil, né, velho? E não é fácil, gente. Não é fácil você homologar um fornecedor. Ah, mas aqui na minha cidade tem um cara que faz mais barato. Mas ele tem selo Carbon Free? Ele tem realmente capacidade de atender a rede inteira? Esse é o principal ponto, Caio, eu acho, que você trouxe aqui. O franqueado de sucesso, ele entende que ele está numa rede, que ele não está numa rede de uma loja só que é a dele. Pode até ter uma marca que entregue uma sacola da Brolo, como da Brolo, selo Carbon Free, impressão de qualidade, preço bacana, numa volumetria interessante para compra, tudo de qualidade que a Brolo tem, mas ela só atende aquela loja. Ela não consegue atender a rede toda padronizada. Então, o franqueado de sucesso, ele tem que entender que o barco que ele está tem mais pessoas. A decisão da franqueadora, ela é para abarcar todo mundo. E aí, hoje, só a Brolo tem essa capacidade de poder entregar a esse nível nacional com essa qualidade, só eles. Por isso que ela faz o puríssimo para nós. Perfeito, Zé. E o que ninguém te conta
e que a gente vai contar aqui, é que algumas decisões, a sua loja específica, você pode ser prejudicado. E tá tudo bem, porque tem outras 50, 100, 200, 300 lojas que naquela decisão específica vão ser beneficiados. E esse é um jogo de vai e volta, não tem como, tá? Não tem como, é impossível você otimizar, Perfeito. dar o 100% para todo mundo, não dá. Então, assim, a franqueadora, ela tá sempre buscando equalizar e equilibrar as melhores condições para todos os franqueados. Mas o franqueado que entende que ele tá realmente dentro de um barco com um monte de gente, ele sai na frente. Exato, porque ele não vai ficar olhando para o próprio umbigo e perder tempo com isso. Porque assim, às vezes o cara ele sofre tanto. Ai, mas aqui na minha cidade tem essa cola mais barata e tal, parará. Mas e aí, você sabe que ele vai entregar sempre na mesma qualidade? A gente desenvolveu a Brolo por isso, para poder garantir essa entrega no decorrer de todo o contrato de franquia desse franqueado. E assim como todos os fornecedores homologados que a gente tem lá dentro. Então, se o franqueado, né, Caio, ele... Ah, não, aqui é mais fácil. Mas é mais fácil para você. E para as outras 200 lojas? É pior. Então, acho que... vamos entender essa equalização. Né? Você falou a palavra perfeita. Isso é um equilíbrio que a franqueadora busca. Porque para um fornecedor é melhor, para um franqueado é melhor aquele fornecedor. Para o outro é aquele. Mas no equilíbrio todo mundo busca ser bem atendido. E a franqueadora, claro, buscando padronizar essa precificação também, né? Exatamente, assim, Zé. Eu acho que seguir a regra do jogo, né? Eu acho que é muito importante. Eu acho que talvez seja o segundo mais importante. Eu acho que pensar como realmente dono independente da franqueadora é legal. Agora, seguir a regra do jogo. Até porque, gente, o jogo de franquias, de franqueadoras, é um jogo cheio de regras. E ele foi feito para ser jogado assim. Ele é cheio de regra, velho. E na boa, eu criei o Açaí Puríssimo. Então, a regra é minha. Essa é a grande real. Claro, gente, a gente vai mudando ao longo do tempo, a gente vai aprimorando, vai amadurecendo, mas o franqueador, ele criou o jogo dele, então a regra é dele. Claro que... E não é porque ele é o dono da bola. Exato, é porque ele criou o negócio. E querendo ou não, ele sabe ali o que é o melhor para ele. E é por isso que o franqueado buscou o negócio dele, porque ele viu que o negócio dele tem sucesso. E por que o negócio dele tem sucesso? Pelas regras que ele definiu. Não é regra para falar, como você falou, eu sou dono, então segue aqui e tudo tem um porquê. Então, o franqueado que ele entende, né, Zé? Ele entrou como no processo de implantação, de onboarding e tal. Ele segue tudo aquilo. Claro, gente, a gente não tá falando... Presta atenção, a gente não tá falando para você seguir cegamente e não concordar e fazer mesmo assim, e não entender o porquê das coisas, e ver que realmente não é a melhor decisão, e ir seguindo calado. Não é isso, gente. A gente adora, inclusive aqui, a gente estimula isso. Lembra o primeiro ponto, né? Muito. Sentimento de dono, assim. É trazer, questionar, ter respeito às coisas, mas entender que as regras têm uma decisão. Que não é uma coisa top-down, porque é dono da bola, e aí eu que mando nisso aqui, só joga se for assim. Exatamente. Então, o franqueado ele tem que seguir as regras do jogo. Porque se ele não segue, ele vai sofrer à toa. Ele vai desgastar com a franqueadora, ele vai perder tempo. A gente fala muito de energia. A energia nossa é limitada. Ele vai gastar energia onde não tem que gastar, velho. E não assim, às vezes ele até poderia estar gastando ali, mas ele deixa de gastar aonde é o principal, que é cuidar do negócio dele. E assim, que ninguém fala também, eu vou falar como franqueador agora. A gente adora ouvir crítica de franqueado, desde que ela venha acompanhada de sugestão. É horrível quando você só recebe a apontação de dedo do franqueado chegar, isso aqui tá ruim. Mas tá ruim por quê? O que você vê que pode melhorar? A gente precisa entender, e essa visão de dono não é só de questionar. O dono questionaria o negócio dele, resolveria o negócio dele, traria uma solução para esse ponto, e aí ele implantaria essa nova solução. É isso que o dono faria. O dono não vai só simplesmente falar, isso aqui tá uma bosta, e vou embora do meu negócio achando que alguma mágica vai acontecer, um milagre vai acontecer na operação dele. Ele vai atrás, vai pedir sugestão, vai ver o que o mercado faz e leva para ele mesmo, que é no caso o dono, mas esse franqueado pode levar a franqueadora. Então, sugiram, critiquem, mas tragam sugestões. Acho que é horrível quando a gente só tem apontação de dedo, porque aí o franqueado não tá só falando que tá ruim, mas eu não sei o que tá ruim, eu não sei como melhorar aquilo que ele me falou. Se ele me aponta uma solução, eu vejo por que essa solução é melhor, né, Caio? Exatamente. Então, Zé, acho que esse ponto aí tá bem definido. Bom acho demais. Deu para entender, né, Zé, que tem que seguir a regra e tem que agir como dono. E assim, Zé, outro ponto aqui, eu acho que... Acho não, né? Os franqueados de sucesso, todos que eu conheço, eles têm um foco, Zé. Um foco. É foco em resultado. Então, ele tá preocupado e tá engajado com todas as ações disponíveis para ele ter resultado. Se esse resultado tiver envolvido na operação e ele tiver que treinar melhor o funcionário dele,
ele vai lá e faz. É o franqueado focado em resultado, que também é o executor, né? Que acaba que faz tudo que está disponível. Marketing local. Ele vai, pensa como dono da unidade dele, vai lá e faz acontecer. Faz ele uma parceria, faz uma campanha, solicita a aprovação da franqueadora. Ele vai pensar naquilo para trazer realmente resultado para o negócio dele, né? Exatamente. Então, tudo que ele faz ele lembra que ele é um empresário e que ele tem um negócio dele. Então, ele tem que buscar ROI em tudo, retorno sobre investimento. Tudo que ele faz, ele busca retorno no investimento. Ou seja, franqueado trabalha. Franqueado, lógico que trabalha. Talvez ninguém te conte isso, principalmente no processo de expansão que a gente está vendendo a franquia. E, gente, é lógico, a gente como Açaí Puríssimo também, é lógico, velho, que todos os processos de expansão, é lógico que a gente... Não é que a gente vai mentir, não. Você evidencia melhor o lado bom da coisa. A gente quer falar... Lógico, dos pontos melhores da marca, da inovação, da que a gente está na frente, de que o produto é superior, de que o nosso modelo de negócio é melhor. Ninguém vai ficar entrando em detalhe falando assim, franqueado, você sabia que a sua loja abre domingo? E que se der algum problema pode respingar em você? É óbvio que a gente não fala, pô. Por isso a gente tá falando, é que ninguém te conta, né? É claro que o Puríssimo é uma operação muito simplificada em gestão de equipe, uma equipe reduzida, uma operação com mix centralizado de fornecimento, é uma operação que ela tem ali um autoatendimento, então ela opera com uma dependência menor do franqueado. Tem operações que dependem muito mais de um franqueado. Muito. Mas, assim, tá longe de não necessitar dele. E eu falo, né, Zé, assim, que todas as operações... passam por isso. Ou vocês acham que você vai comprar um modelo de negócio autônomo, uma máquina, tá? Uma máquina lá, autônoma. Cara, se essa máquina quebrar num domingo... Posso falar? Eu já fui franqueado da The Hot Machine por um período. Pronto. E aí, que Zé? a gente foi fazendo um projeto pro Pessato. Falei, deixa eu virar franqueado um tempo para eu entender o que é ser franqueado do seu negócio. Aí eu toquei uma máquina dele por um tempo, uma máquina autônoma, tá, pessoal? Que vende bebidas quentes, café, chocolate, cappuccino, sozinha. Recebe dinheiro sozinha, despeja o copo sozinho, despeja a bebida sozinho. Mas sabia que a internet cai? Tem que reiniciar a máquina? Sabia que o produto acaba? Tem que repor? Sabia que o copo trava e tem que ir lá destravar? Sabia que a máquina dá pau, às vezes, ela coça o produto para fora do copo e suja a máquina inteira? Isso não tem nada a ver com o modelo de negócio dele. Isso tem a ver com a realidade, né, Zé? É um negócio. Então, assim, sabia que se era numa faculdade, essa faculdade, aquele corredor entra em reforma, a sua máquina para de vender, porque as pessoas não passam mais lá, e você precisa realocar essa máquina em outro local, você tem que fazer reunião na diretoria da faculdade para realocar a sua máquina. Então, assim, tudo isso é ser franqueado de uma máquina autônoma do negócio. Você tem que pensar uma campanha de adesivar o chão, ver se pode ou não na faculdade fazer isso. É uma complexidade danada de uma máquina que aparentemente funcionava sozinho, Caio. Exatamente. Até então, isso requer um franqueado. E é na pele, eu vivi isso. Eu sujei minha mão literalmente de açúcar, de pó de café e chocolate durante um tempo para entender o que os franqueados ele passavam. E talvez seja o negócio mais autônomo, um dos mais autônomos que a gente conhece. E realmente o franqueado ainda precisa, né, estar lá, estar comprometido. E como eu falei, focado em resultado. Pensando a todo momento como ele pode ganhar mais. E quando eu falo focado em resultado, não é só focado em aumentar faturamento. Ele está focado em melhorar os controles dele de gestão de estoque. Ele está focado em fazer marketing local. Ele está focado em capacitar a equipe. Ele está focado nos padrões da marca. Ele está focado em atendimento. E às vezes, Caio, esse franqueado vai assim... Ah, mas minha franqueadora não faz isso aqui. E se você sugerir para ela de você ser o projeto piloto da rede? Então, bora testar na minha loja? Já que está sem controle de estoque, vamos testar na minha. Eu sei um modo de fazer esse controle. Vamos usar minha loja como base. Eu abro meus dados para vocês, eu abro meu sistema. A gente vai fazer na minha loja para testar, porque eu acho que funciona assim, que tem capacidade. Então, vamos testar. Então, você, franqueado, pode também sugerir para as franqueadoras, naquele ponto que você acha que elas estão falhando, uma sugestão de melhoria. Um grande ponto, assim, que a gente tem uma idolatria grande pelo Grupo Trigo, que é uma franqueadora de renome do Brasil, ao implantar alguns produtos, algumas inovações na marca, eles inovam junto aos franqueados. Porque o franqueado vive ele na pele, ele vai trazer a dor do dia a dia. A loja própria nem sempre. Né, Caio? A loja própria, às vezes, ela enviesa, assim, pode parecer mais fácil, sim. Os colaboradores têm receio de dizer alguma coisa, mas o franqueado, quando ele acha ruim, ele vai falar bonitinho, né? Assim, fala tudo. Se for bom, ele vai falar que foi bom. Então, assim, a implantação do totem de autoatendimento no Spoleto. Teve franqueado que participou e foi super rico para a franqueadora ter franqueados participando desse teste, né? Então, assim, franqueado você pode sugerir para ser piloto também, né? De alguma coisa. Com certeza. E, assim... Ainda falando, né, Zé, do resultado, assim. Cara, se
participar disso tiver relação direta, e geralmente tem, com o seu resultado, por que não participar? Pois é. Se isso vai te trazer benefícios, a gente fala... aí tá outra visão, a gente vai conectando um ponto ao outro, Zé. Às vezes o franqueado fala assim, porra, mas eu vou fazer esse projeto piloto. Coloca outra pessoa para fazer. Se outra pessoa fizer, acaba que vai respingar em mim. Então vai dar certo. É o franqueado que tem a visão de quê? De dono, e que fala assim, independente de outro franqueado, eu vou fazer. Independente da franqueadora, independente de todo mundo, eu vou fazer, porque isso daqui está alinhado com o meu objetivo. E aí o pior, é o papel que às vezes acontece dele falar isso, aí quando chega o modelo, fala, fica uma bosta. Vixe, esse aí é o fiscal de obra pronta, né? E não a obra das Zins ainda. Esse que é o pior. Então, assim, ter esse ponto de, cara, participar do negócio é super relevante para um franqueado. O franqueado não pode deixar a franqueadora ser a condutora do negócio dele. Quando eu falo assim, da marca, sim, mas o negócio dele que está da porta para dentro, ele é o maior responsável, é o maior interessado nesse resultado. Então, assim, franqueado, se pergunte, você é mais interessado no resultado da sua operação ou a franqueadora no resultado da sua operação? Se for ela, você não está fazendo o seu papel correto. Você tem que ser o maior interessado no resultado dela. Porque você vai ser crítico quando um colaborador não estiver trabalhando bem, quando a loja estiver mal organizada, quando a coisa estiver quebrada. Você não precisa da franqueadora vir te avisar isso. Você não precisa que o seu cliente oculto passe lá e fale. Para chamar a Zins para fazer uma reforma porque está ruim. Você não precisa que a franqueadora te avise isso. Cara, excelente, Zé. E a gente... É muito louco isso, porque a gente, como franqueador, por muitas vezes, a gente parou de fazer algumas ações porque o franqueado não seguiu. Posso contar outra coisa que ninguém conta? Claro. Qual que é o franqueado que mais dá prazer em ajudar? O que faz? O que faz e o que questiona. Porra. O que questiona. Eu gosto, tá? É muito bom. Por quê? Porque você tem evolução, você tem constância. Porque, assim, esse franqueado merece a atenção da franqueadora. A atenção da franqueadora e a energia também é limitada, não é infinita. A gente vai selecionar uma distribuição de energia e, sim, majoritariamente ela está nos franqueados que desempenham bem, que têm conexão com a marca. Desempenham bem, eu vou corrigir minha fala aqui. Não precisa ter um resultado expressivo, não é isso. Mas aquele franqueado que tem um bom desempenho como franqueado. Pronto. Engajamento. Esse engajado é quem a gente vai ajudar. Porque o desengajado é dar murro em ponta de faca, velho. Chega uma hora, é claro que a gente vai tentar, mas chega uma hora que você desprioriza. Exatamente. Não tem como. Não tem como. Isso é natural da vida. Você, assim, é verdade, tá, pessoal? Franqueado não tá engajado, ele é despriorizado em franqueador. Lógico que é. Normal. Assim. O cara não participa de reunião nenhuma. Não dá opinião. Não traz melhoria. Tudo que você passa para ele reclama. Eu tô separando aqui, gente. Não tô falando. Tem reclamação e tem questionamento. Questionamento é muito bem-vindo. Que a gente falou. Agora, a reclamação em si, sem um ponto de melhoria... O hobby, né? Fica o hobby muito reclamar. vazio. Exatamente. Então, assim, ele não participa de nada. Tudo tá ruim. Não tem uma melhoria, uma ideia de melhoria. Então, cara, na boa, você não vai ter atenção, velho. Não, chega uma hora que desgasta. Então, assim, o que a gente colocou nesse episódio, assim, o que ninguém te conta, né? Desgasta, pessoal. Assim, como franqueador falando, a gente precisa buscar aqueles franqueados que estejam engajados, que vão promover a marca. Porque, assim, o franqueado desengajado, e por vezes você acaba como franqueador dedicando a energia ali de 3 franqueados bons, que dão resultado. Porque é mais efetiva a conversa, porque ela é objetiva, porque é pensar a solução, trazer o problema, a solução, a implantação disso. Você faz reunião com 3 numa tarde. Você pega o desengajado que é choramingando para um lado para o outro, negócio, nada dá certo. Porque aqui não funciona, porque só funciona nos outros. É a tarde inteira de reunião. Para ajudar um que não faz nada. Enquanto você pode fazer com 3 bons, é óbvio que a gente vai ajudar. É isso. Os que estão engajados fazendo, né? É isso, Zé. Então, assim, a gente até trazendo aqui um link, né? A gente está falando de comprometido com o resultado, focado no resultado. E também o franqueado participativo. Acho que isso também é legal, assim. Aquele franqueado que realmente está preocupado com tudo que está acontecendo. Com o hoje, ele quer saber o porquê das coisas, ele quer saber o que vai acontecer amanhã, ele quer dar a opinião dele. Ele quer estar nas reuniões. Ele quer ser um beta lá para testar algum produto. Ele quer ser esse cara. Ele participa. E não aquele franqueado morno. Que fala assim, a franqueadora vai fazer. Vai ter uma reunião, não posso.
Fala, cara, se você não pode participar da reunião da franqueadora, que no nosso caso é uma quinzenal, uma mensal. Não dura uma hora. Tem né? uma hora, velho. É. E eu falo muito, tá? Conectando aqui os pontos. Essa reunião não é pra franqueadora. É pra você. Porque a franqueadora ela já sabe o que ela vai falar ali dentro. É pra você, franqueado. Então, cara, se você não participa, fica muito difícil da franqueadora te ajudar. E também depois, aquele negocinho, fala assim, cara, se você não falou nada, não questionou, não trouxe sugestão, não trouxe melhoria, não falou nada, depois não reclama, velho. Depois não reclama. Acho que a gente conseguiu trazer aqui, eu tenho mais um ponto a falar, você tem mais algum que pode... Não, a princípio não. A gente acho que falou todos que a gente tinha combinado em falar. Tem esse termo, eu não sei se ele tá escrito, mas a gente tem falado muito dele recentemente. E acho que você, como franqueado, se a sua franqueadora não faz isso, a cobre de fazer, porque isso vai te ajudar. Muita franqueadora passa só o know-how. Como tem que ser feito ali, parará. Mas ela não passa o know-why. Então, assim, o porquê que isso tem que ser feito. Se você não entende, franqueado, o porquê das decisões da franqueadora, você não tem capacidade de fazer, de pedir para o seu time fazer, do seu time replicar isso na ponta. Então, assim, puxa a orelha da sua franqueadora se ela não te explica o porquê das coisas. É necessário, é essencial que você saiba o porquê de tudo que você faz. Se você não souber, você não compra a ideia. No Puríssimo, a gente vai tirar um copo. Um tamanho de copo. Exatamente. Se eu não explico o porquê para esse franqueado, a chance dele não entender, de ter a apontação de dedo, dele discordar é muito grande. E se eu explico o porquê, ele pode discordar do porquê também. Exato. Muito melhor discordar do porquê do que do quê. Discordar do que é fácil, né? Tipo assim, eu não concordo. Você não concorda por quê? Sim. Eu te expliquei o porquê que eu estou fazendo isso. Então, é muito mais sobre o know-why do que o know-how. Então, assim, isso é um dever da franqueadora. Então, você como franqueado, para a gente fechar aqui, cobre isso da franqueadora. E se você não entendeu... Você, entendi como é que faz. Beleza, entendi como é que agora enche essa xícara e tal. Mas por que mudou? Você sabe por quê? Se você não souber, seu cliente vai perguntar por que mudou. Mudou. Por que mudou o fornecedor? Exato. Por que mudou aquele tamanho? Por que não tem mais aquele? Se a gente não avisa os franqueados do porquê eu estou tirando um copo de 700, o meu colaborador não sabe explicar para o cliente o porquê que a gente está tirando aquele copo dali dentro. Não sabe. Não sabe. A franqueadora é meio doida lá, os caras sempre tirou ficam tirando e tal. tudo aí. Aí o cliente, mas o cliente, eu só consumi o de 700. Pois é, meu amigo. O problema é que era só você que consumiu o de 700. Infelizmente, eu sei que para você era bom. Exatamente. Só que para a rede como um todo não era bom. Esse é um caso, é verdade isso. Sim. A gente está removendo um copo de 700 ml da nossa operação porque a saída dele é muito baixa, porque o investimento em estoque desse tipo de copo é muito alto e não faz sentido manter, sendo que tem muitas pessoas buscando um copo menor na operação. Então a gente está fazendo uma transição, mas se eu não explico isso, o franqueado não entende, ele só aponta dedo, o colaborador não entende. Então assim, o franqueado busca entender o porquê de tudo. E sim, Zé, é uma mais manual, uma. Não, tem mais uma para fechar, Pronto. tá? Que isso aqui serve para todo empresário, que é ter humildade de escutar e de aprender e de saber que você precisa evoluir. Porque tem franqueado que ele não escuta, ele acha que sabe de tudo, ele acha que é melhor que a franqueadora, e por mais que seja, mas você não tem que achar nada. Se é melhor, se é pior, não interessa. Você entrou no jogo lá e você tá lá para somar. Então, muitas vezes a franqueadora vai puxar sua orelha, vai te dar sugestão, e tem franqueado que não aceita a sugestão, que não aceita Por o feedback. Que ele não aceita? Porque ele não entendeu o porquê. Porque ele não entendeu o porquê. E outra também, ou então porque ele bloqueia, tá, Zé? Tem gente que é bloqueado, fala, não, eu sou foda, eu sei o que eu tô fazendo, pô. Quem que é esse cara aí pra falar alguma coisa? Ela já é minha aqui, pô, eu tô cuidando dela. Eu que paguei por ela, né? Então, assim, tem que ter humildade e saber que tem que buscar capacitação a todo momento, tá? Então, tem que buscar evoluir, tem que buscar conteúdos, tem que melhorar como empresário, como franqueado, porque a única coisa que vai te garantir no mercado é o seu conhecimento e a sua execução. Tá? O resto, tudo muda. Muito bom, hein? É um manual de sucesso mesmo. Esse é o manual. É o Manuel. O Manuel. Pronto. Então, assim, em poucos minutos conseguimos trazer o que a gente entende, pessoal, que são os fatores, assim, eu falo como franqueado, falo como franqueador e como consultor nesse momento aqui.
Isso tudo a gente faz sentido, né? Você pode achar que eu tô falando uma ótica só de franqueador e tudo mais. Não, tô falando com uma ótica de análise de rede. De todos os papéis que eu já ocupei ou ocupo nesse momento. E hoje eu ocupo esses 3 papéis. E às vezes falho como franqueado, tá? Assim, eu sei que eu não sou perfeito Cara, às vezes eu não dou atenção devida. Às vezes eu espero que a franqueadora faça alguma coisa. O resultado não é o melhor da rede. Por isso, porque eu tenho uma divisão de papéis e que eu acabo não conseguindo ser o melhor em tudo aqui dentro. Então, assim, você que é franqueado... Mas é top, tá? Mas já dá as melhores. Tá performando bem. E assim, mas por que tá performando bem? Porque tem pessoas me ajudando. Porque eu sei que eu não podia fazer isso sozinho. E por vezes eu achei que dava. E aí deixando. E aí tô trazendo gente, tô trazendo para poder completar isso aí, né? Então assim, tô preocupado com o resultado. Mesmo sabendo que eu não posso botar a mão na massa todos os dias. Me custa mais? Me custa. Mas tá performando. Tamo bem lá na operação. Tá bem demais. E sim, pessoal, tem mais 1 milhão de coisas, tá? A gente poderia ficar aqui de verdade. Se a gente ficar aqui uma semana falando, seguido... Chega no... Ainda mais se for com o Edu, repete. vira um ano. Não repete. A gente consegue ficar falando Exato. infinitas possibilidades, assim. Mas claro que a gente tá falando de um manual, e o manual, quanto mais curto, melhor para você seguir. Então segue isso aqui que a gente tá falando, que eu tenho certeza que você vai seguir muito na frente aí. E eu vou resumir no final aqui para você. Se a sua franqueadora, quando você começou, ela falou, faz o login no Sults. Primeira coisa, faz o login. Ela falou, a Space Hunt vai fazer o estudo para você. Aceita que ela vai fazer o estudo para você. A Zins vai fazer a obra. Opa, aceita. Nem reclama. Agora vai fazer a obra aqui. Pergunta só o porquê. Então assim, aceita, faz esses aqui. Esse aqui não precisa nem perguntar o porquê, já te expliquei os porquês. Veio questionário, relatório do seu cliente oculto, meu amigo, agradece que veio. Esse é um presente para você, isso aqui. E cara, se você tiver Brulo no seu portfólio, nem vai atrás de outro, não precisa. Então acho que a gente fecha ainda mais, assim, eu falo brincando, mas é pura verdade que eu estou dizendo para vocês aqui agora, porque são patrocinadores, assim, muito feras que estão conosco aqui, porque a gente usa e abusa deles todos os dias, né? Abusa muito também. É isso. Pessoal, só pra fechar aqui, a gente vai fazer o Segue Nós aqui agora, então assim, a gente tá no YouTube, tá no Spotify também e no Instagram. E de verdade, esse conteúdo é um conteúdo aqui para franqueado. Então, se você conhece algum franqueado, eu tenho certeza que você conhece algum franqueado. Mas manda para pelo menos 3 franqueados aí que você conhece. Compartilha. Esse conteúdo pode marcar aqui, ele nos cortes aí. Exatamente. Esse conteúdo aqui, ele realmente... a gente faz para que a sua operação melhore, para que o mercado de franquias e o empreendedorismo do Brasil melhore. Então, compartilha a mensagem. Estamos lá, Franquias na Prática, YouTube, Spotify, @Franquias na Prática no Instagram. Se inscreve, bastante corte assina, sininho, joinha. Segue, corre atrás, Pronto, se liga, tudo. Envia para os 3 amigos aí, pelo menos. Vamos lá, Zé Renato Aquino. Que está aberto agora no meu Instagram. Aí, Fui obrigado a abrir. Por livre e espontânea pressão. Por livre e espontânea votos majoritários, né? O que está lá não sei o que posta, é a agência, então só confia. Então, tamo junto. O meu @Caio Costa com Y e @Edu Santorini. Opa, mentira. @Edu Santinoni, o cara da boina. Que não está aqui conosco. Espero que no próximo episódio ele esteja. A gente tem uma agenda muito complicada, até por isso que eu falo para compartilhar, galera, essa mensagem, porque a gente faz isso aqui, mais de 100 episódios, velho, é porque a gente gosta. Exatamente. Tá? Porque se a gente fosse depender disso aqui para viver, ninguém vive, tá? Então a gente faz isso porque a gente gosta. Se você está buscando uma franquia séria, real, sem contos de fadas, que a gente traz aqui, Açaí Puríssimo pode ser para você. A gente vai entender se você tem capacidade de ser esse franqueado de sucesso, que preenche esses requisitos. Perfeito. Franqueado encostado na cadeira a gente dispensa de verdade, para nós não faz sentido trazer, porque é problema na certa. Então, para nós nesse momento a gente quer buscar franqueados que estejam realmente dedicados e buscando o sucesso da sua operação. Que a gente vai ajudar, você vai estar na lista dos que vão receber atenção com certeza lá. A gente não mente não, a gente fala a verdade, viu? Perfeito. É isso que é. E assim, se alguém está mentindo, desconfia, cara. Porque a vida real ela é real, ela não é folclórica não. E projeto de consultoria? Não tem o que falar. Melhor franqueadora do universo, da galáxia, Y Consultoria, para franqueadores, para franqueados também. Planejamento estratégico, melhorias de processos. Então, a Y tem um portfólio muito grande de soluções para você, empresário, melhorar o seu negócio. Não só franqueadoras como o Caio pontuou, mandar um abraço para Daniela e Rafaela. Estamos fazendo o planejamento delas, são multifranqueadas de 4 redes renomadas pelo Brasil. Então, assim, a gente também consegue ajudar você, franqueado, a tocar a sua operação. Então, a gente está conduzindo todo o planejamento de indicadores, KPIs, KRs da operação dela para que ela tenha mais sucesso. Ela está buscando sucesso. Ela investiu do bolso dela na Y Consultoria para conseguir ter mais sucesso. Então, grande abraço para vocês. Porque ela não esperou as franqueadoras fazerem isso por ela. Exatamente. Donas do próprio negócio. É isso. Fechou? Bom demais. Galera, tamo junto. Valeu, galera. Nóis, compartilha a mensagem. Fechando aquela ali, ó. E valeu. É nóis. Um Valeu. abraço. Tchau, tchau.